Boa noite aos amigos e irmãos da Rádio Promessa Music .caster. Aqui quem fala é seu amigo, seu irmão, pastor Diógenes, que venho trazer uma mensagem da parte do trono de Deus para todos nós, para mim principalmente. Eu me recordo de um texto que o profeta João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você já vai pegando a sua Bíblia e abrindo em livro de Hebreus, no capítulo 9. Queria saudar também os irmãos do canal Apologista de Yeshua, ao presidente da rádio, o irmão Alexandro. Uma boa noite para todos. Vamos orar, irmãos. Bendito e amado Pai. Também João disse que ele nem era digno de desatar a sandália dos seus pés, Senhor. Então, meu Pai, me ajuda a fazer a Tua vontade, a proclamar o Teu Evangelho, a falar aquilo que convém na Escritura Sagrada. Porque se não for o Teu Espírito Santo nos ajudando nessa hora, o que seria de nós, Senhor? Então fala com Teus filhos, não por mim, Senhor Deus, mas pelo valor imensurável que tem o Teu Evangelho. Fala com cada um, seja aqui no Rio ou fora do Rio de Janeiro. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Mashiach. Amém e amém. Hebreus capítulo de número 9, versículos 1 em diante. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Como o escritor disse que ele não falava naquele momento, aproximadamente o ano 66 a.C., eu queria falar aos amados irmãos sobre esse tabernáculo, sobre o local aonde estava o átrio, aonde continha os utensílios e as ordenanças que os sacerdotes faziam. A ciência, meus amados, diz a ciência que o homem é a cabeça, tronco e membros. Nós cremos sim também, mas de uma forma, nós somos espírito, alma e corpo. Então, como corpo e membros, nós vamos começar de baixo para cima. E eu poderia intitular essa mensagem: A figura do Cordeiro. A figura do Cordeiro seria um tema propício. Pois, a não ser os sacerdotes, como alguns sabem,
Para entrar no templo só poderiam ser os sacerdotes. O restante do povo, se assim eu pudesse dizer, os membros ou o corpo ficava no átrio, aonde eles entravam na porta principal, que era chamada de Porta Dourada. E ali, quando o templo já estava preparado, e ali naquele templo, nós vimos um local de holocausto. Todos nós que queremos fazer parte do átrio do Senhor, não esse terrestre, mas o átrio celestial, não o átrio da sua congregação, que eu estou dizendo, mas o átrio espiritual. Porque diz o texto em Apocalipse que vai descer do céu. Alguns dizem que é figura, outros não, dizem que é literal. Vamos trazer a literalidade para o texto do Apocalipse agora. Trazer que dentro daquele local, voltando, já que é a sombra do Cordeiro, é a figura do Cordeiro, esse local de holocausto é um local onde todos nós, aonde entramos por uma porta dourada, temos como membros e como corpo acreditar no sacrifício do Senhor. É como se fosse um corpo deitado, lá do Santo dos Santos com os pés aqui. Somos nós que estamos deitados, mortos. E quando deitamos e aceitamos como nosso Salvador e o confessamos, nesse sacrifício, no holocausto, no altar de holocausto, como figura para os dias atuais, nós confessamos a Ele como o único e suficiente Salvador. Você que me ouve nesta noite, quando o programa for para o ar na rádio, você que está me ouvindo, ouça bem, irmão, ouça bem, minha irmã, nós temos que confessar a Jesus como nosso Salvador, na presença, no átrio. Porque quando estamos no átrio e quando era feito o sacrifício do animal e ele pegava o isopo e enchia de sangue na antiga aliança e espargia 7 vezes para os 4 lados. E aquelas pessoas se mutuavam para aquela roupa branca, para que o sangue caísse sobre ele, para que seu pecado fosse remido pelo sangue daquele cordeiro sacrificado. Aleluia! Aleluia! Essa é a primeira condição. Nesses passos até o Santo dos Santos. E quando confessamos a Jesus, reconhecemos o seu sacrifício santo no Calvário, onde o sangue jorrou por mim e por você, a nossa vida tem que ser purificada. Na entrada leste, no tabernáculo, quando se entrava, se sacrificava o animal e depois altamente tinha uma bacia de bronze, aonde você se lavava. Porque automaticamente, quando reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e o seu sacrifício, nós estamos lavados, mas temos que nos purificar a cada dia. Bacia de bronze. Aleluia. Aqui está a mistura
do estanho com cobre, chamado de bronze. E aqui é como se fosse uma escada de 3 degraus, e você alcançasse a primeira. E automaticamente você iria partir para a segunda, passando por aquela cortina, aleluia, e entrando no santo lugar. E quando você entra no santo lugar, na posição norte, dentro do templo, você encontra a mesa dos pães da proposição. Sim, na antiga aliança, significava 6 mais 6, são 12, as 12 tribos, eram 6 pães colocados num pino, de cada lado. Mas eu poderia dizer que é 6 e 6, não somando que é a quantidade de livros da nossa Bíblia. Eu poderia dizer que os pães, esse é Betsaida. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou Belém. Eu sou o pão vivo que desceu. Então se alimentem da minha palavra. Porque a palavra é que vai te sustentar. Muitos dizem, né? É o pão vivo que desceu do céu, então, porra, aquele saco vazio não para em pé. Então você tem que buscar esse pão vivo que desce do céu. Se aqui no átrio, onde está a bacia e o altar de holocausto, são os membros, aqui é o tronco desse corpo, a alma. A palavra, nós temos que buscar a palavra de Deus. Automaticamente, logo a seguir a isso, nós vemos do lado sul o candeeiro de ouro, ou candelabro, onde todas as manhãs os sacerdotes enchiam aquele localzinho, cada um naquelas pontinhas daquelas maçãs, colocava o azeite para que o fogo nunca apagasse. Assim como os pães eram trocados, ou seja, toda manhã você tem que se alimentar de pão novo. E você tem que encher do azeite, da presença do Espírito Santo, todas as manhãs, todo começo de dia, você tem que se encher do Espírito Santo e do seu fogo. A presença do Espírito Santo tem que estar em você, porque o azeite é a representatividade do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. E logo na sua frente, você vai encontrar, quase antes de entrar na segunda cortina, antes de ir para o lugar santo dos santos, o altar do incensário, o altar do incenso, o altar das orações, aonde nós nunca podemos desfalecer. Nunca, em hipótese nenhuma, podemos desfalecer. Mediante as consequências da nossa vida, Jesus nos ensinou na oração do monte: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a sua vontade seja feita, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para um todo sempre. Amém. Então, todas as vezes, dificuldades que tiver, entre dentro do seu quarto, ora em segredo que o teu Pai te ouve. Assim como ele se sacrificou lá no átrio, mas naquele monte chamado Caveira, aonde foi dissolado, aonde foi erguido pelos homens, mas a morte para os homens é a vitória na cruz. Aleluia.
Obrigado por essa palavra, Senhor. Ele disse que não nos deixaria só, mas nos deixaria o Espírito Santo, o Consolador, o Pneuma Gion, o Ruach HaKodesh. Então, quando oramos, automaticamente alguma coisa acontece. Sabemos bem que na antiga aliança, o sacerdote antes batia o incensário antes de subir e passar por aquela cortina. Ele tinha que sumir. Os seus pés não podiam aparecer. Ele tinha que subir. Só quando aparecesse só o seu nariz, ele não se visse mais. E ele subia. E via lá o lugar santíssimo, aonde estava a arca do testemunho. Sabemos bem, conhecemos que muitas pessoas já pregaram sobre a arca. Tem pregadores fantásticos que pregaram sobre ela já. Falaram do modelo, do tamanho, das pedras que estão embaixo, do que está dentro, do que está fora. E sabemos que tem dois seres celestiais ali, representando o céu, o lugar santíssimo, o santo do santo, onde o Senhor manifestava a sua presença naquele círculo, onde fazia. Então vinha ali a voz de Deus e falava. Falava a Moisés. Falava ao sumo sacerdote. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte, que nós não precisamos mais de arca. Nós não precisamos mais de modelos da antiga aliança, pois o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos mais de modelos antigos. Modelos da antiga aliança, aonde ele já veio. Porque o sacrifício de bodes e carneiros já não serve mais. Porque ele já se sacrificou uma vez por todos nós. E esquecemos da sua ida na rua direita, na rua esquerda, na rua ao centro, andando com aquela madeira cansada até que um homem carregou para ele. Um homem, um etíope, um homem de Candence, carregou aquela cruz, aquela madeira, enquanto o nosso Messias era escorraçado pelos homens. Por esse não fizemos caso algum. Porque queremos trazer modelos da antiga aliança e criar modelos pela qual o Senhor fez morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como ele mesmo disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, mas eu digo a vocês, esse templo será erguido em 3 dias. Aquilo tudo significava ele. Aquele cabeça, tronco e membro era dele. O espírito, alma e corpo é dele. Sim, porque o corpo é de Cristo. O que habita em nós é a palavra, a alma, o centro, a coluna vertebral do Evangelho. E a cabeça que é ele. Esquecemos disso, irmãos. E fazemos de Jesus, ou de Yeshua, como você queira falar o seu nome, de Yeshua ou Mashiach, como se fosse um ser histórico, um ser passageiro. Mas quando falamos a história de Jesus, queremos trazer aqui, irmãos, não simplesmente o Jesus histórico, mas o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo.
aquele que fez morrer todas as ordenanças da antiga aliança para trazer a graça de graça para todos nós. E como diz Yeshayahu Isaías, dele não fizemos caso algum. Se somos membros desse corpo, nós que aceitamos o sacrifício, que lavamos a nossa vida diariamente, que comemos da palavra, que nos enchemos do Espírito Santo e que nós oramos a Ele todos os dias e buscamos a sua face através do único mediador entre Deus e o homem, que não é mais a Arca da Aliança, é Yeshua Mashiach. No modelo de escárnio ou não, eles colocaram um nome em cima, na parte de cima que você conhece bem. A palavra com as 4 letras, Inri, Jesus, Nazarenos, Rexio e Andário. Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Bem sabemos que Yeshua nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Mas esse é o nosso Rei. Que o Senhor possa movimentar o seu coração nesta palavra. Que o Senhor possa fazê-lo, irmão e irmã, crescer a cada dia mais e esquecer do que ficou para trás. Porque quando estamos no sacrifício, no holocausto, nos limpamos, temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, oramos e temos a presença de Deus, não nos preocupamos mais com as coisas que ficaram para trás. Nicodemos não entendia isso, porque os seus olhos estavam vendados. É necessário que um homem entre de novo na barriga da sua mãe e cresça de novo. Porque isso não foi revelado ao grande sacerdote Nicodemos. Mas para nós, isso está revelado, está nu e cru aos nossos olhos. O sacrifício do Cordeiro. As coisas que eram simplesmente sombra se tornaram realidade. E que possamos dar valor a Ele. Dar valor ao seu sacrifício. Dar valor a Ele não ter pecado. E nós não nos mantermos no pecado serve para mim e para você. Encher-nos da palavra e do Espírito Santo. Orarmos e buscar a face dEle. É como diz Salomão no capítulo 7 lá. Você conhece? Então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Ósculo santo a todos os irmãos dessa rádio abençoado. Rádio Promessa Music. E a todos os irmãos do canal Apologistas de Yeshua. Um beijo, um abraço do seu amigo e pastor Diógenes. Que Deus vos abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua Mashiach e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Cordeiro. Digam amém, graça e paz. Um abraço, irmãos. Que Deus vos abençoe e vos guarde nesta noite. Graça e paz.